Olá, mais uma dica para o professor Maurício Macedo. Vamos falar de determinantes. Dentro de geometria analítica é muito importante estudar determinantes, ok? Vamos lá, um assunto de segundo ano do ensino médio. Então você tem matriz e determinante. Bora ver logo a diferença. Matriz representado por colchete ou parênteses. Se você tiver isso aqui, você tem matriz. Se você tiver barras paralelas, aí você tem determinante. Hoje o nosso objetivo é entender um pouquinho melhor determinante, ok? Então, observação, ordem de uma matriz. Toda matriz ela tem uma ordem, representada por dois números aqui, ó, 2 e 3. O que é que o 2 significa? Significa o número de linhas, significa que essa matriz tem duas linhas. E o 3 significa o número de colunas. Então, essa matriz tem 3 colunas. Então, quando vocês verem 2 por 3, o que significa? Essa matriz tem duas linhas e 3 colunas. Se eu olhar para essa primeira aqui que eu coloquei, lembre que na horizontal vocês vão ter linhas. Na vertical vocês vão ter colunas. Então, se eu olhar para o número de linhas, tem 1, 2, 3. Quantas colunas? 3 também. Então, essa matriz seria da ordem 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Para trabalhar com determinante, nós vamos trabalhar com essas matrizes que têm a mesma quantidade de linhas e colunas, que nós chamamos de matriz quadrada. Ok? Então, bora aprender a calcular um determinante. O que é o determinante? É uma função que transforma uma matriz quadrada em um número real. Então, você tem uma simbologia de matriz e isso você vai transformar em um número, esse número real. Primeiro caso, bora pegar uma matriz da ordem 2 por 2. Então, se eu for calcular o determinante dessa matriz, tá? Como a simbologia é barra, eu vou calcular determinante. Uma linha, duas linhas. Uma coluna, duas colunas. Então, você tem duas linhas e duas colunas. Por isso que é da ordem 2 por 2. O que é que eu tenho que saber aqui, pessoal? Vocês vão trabalhar com diagonais. Essa primeira aqui, como se estivesse levantando o braço esquerdo, vocês têm a diagonal principal. Lembre, é como se fosse o braço esquerdo. E se vocês levantassem o braço direito de vocês, vocês teriam a diagonal secundária. Então, vou colocar aqui essa observação. Braço direito, diagonal secundária. Ela é muito importante porque vai ter uma troca de sinais na diagonal secundária. Tá? Então, quando falar em diagonal secundária, é o braço direito que vocês estão levantando. Ok? Para eu calcular o determinante, eu vou ter que multiplicar esses valores que estão nas diagonais, tanto principal quanto secundária. Então, vou ter que multiplicar essas diagonais. Então, vamos lá. Começa pela diagonal principal aqui. Eu tenho 2 e o menos 4. Então, o determinante vai ser 2 vezes menos 4. Eu vou fazer essa multiplicação, certo? Quando for diagonal secundária, sempre vai aparecer o menos. Ele vai mudar o sinal do resultado, ok? Então, vai mudar o sinal de quem? Da multiplicação de menos 3 vezes 1. Botei aqui dentro do colchete, ó. Menos 3 vezes 1. Eu vou multiplicar isso, só que esse menos da frente vai indicar que ele vai mudar de sinal, vai ser o oposto dele. Então, vamos lá multiplicando. Então, se eu multiplicar os dois da diagonal principal, 2 vezes menos 4 dá quanto? Menos 8. Não muda o sinal, deixa do jeito que está. Se deu menos 8, traz menos 8. Só que agora a diagonal secundária, braço direito. Se eu multiplicasse menos 3 vezes 1, daria o quê? Menos 3 lá dentro. Tá aqui, ó. Estou multiplicando. Só que eu tenho que lembrar que tem um menos da frente aqui. Vai fazer mudar o sinal lá de dentro. Regra da eliminação aqui, mesma regra da multiplicação. Sinais iguais fica positivo. Então vai ficar menos 8. E quando eliminar isso aqui vai ficar mais 3. Ok? Mudou de sinal. Com a prática vocês vão perceber o seguinte. Diagonal principal multiplica direto, joga para cá, ó, menos 8.
Diagonal secundária, multiplica e traz para cá com o sinal invertido, o oposto. Se deu negativo, joga para cá positivo. Se deu positivo, joga para cá negativo. A prática vai mostrar isso para vocês, ok? Então lembre que a diagonal secundária, o braço direito, sempre vai ter troca de sinais. Se o número da multiplicação der negativo, vem para cá positivo e vice-versa. Pronto. Então bora calcular o determinante agora. Já multipliquei as diagonais. Bora juntar os números. Menos 8 mais 3. Aí vocês têm que lembrar da regra, né? Não é multiplicação, não é divisão. O que é que diz? Diminui e dá o sinal do maior. 8 menos 3, 5. Quem era o maior? 8. Qual é o sinal dele? Negativo. Então, menos 5. Então, eu chego no determinante igual a menos 5. Então, lembrem que o determinante é um número real. Então, eu tinha uma matriz. Dessa matriz surge apenas um número. Esse número que é chamado de determinante. Então, recapitulando, estou pegando a ordem 2 por 2, duas linhas, duas colunas. Multiplica a diagonal principal, tranquilo, menos 8. Diminui, multiplica a diagonal secundária, só que traz com o sinal invertido. Se deu menos 3, trouxe para cá mais 3. E no final junta para dar o resultado. Então isso é para dar uma noção de diagonal principal e diagonal secundária. Observação, pessoal. Dentro de multiplicação aqui das diagonais, vocês vão usar muito a regra da multiplicação. Primeira regra, o que é que diz? Quando multiplica números com sinais iguais, negativo com negativo fica positivo. Se fosse positivo com positivo, continuaria positivo, porque os sinais são iguais. Segunda regra, se os sinais forem diferentes, estou multiplicando um número negativo com um número positivo. O que é que vai dar? Um número negativo. E vice-versa. Se fosse positivo multiplicado com negativo, daria também negativo. Então você vai usar muito essa brincadeira da regra da multiplicação. É isso que acaba atrapalhando o aluno na hora de calcular o determinante. Bora pegar o segundo caso. Ordem 3 por 3. Está aqui um exemplo. 3 linhas, 3 colunas. Como é que vocês vão calcular esse determinante? Primeira coisa, vocês vão olhar para a primeira linha, ou para a primeira coluna, e vão repetir essa primeira coluna. Vou repetir aqui ao lado. 2, menos 2 e 1. Repetir a primeira coluna. Vou repetir a segunda coluna agora. Então, repete a segunda coluna aqui ao lado. 1, 3, 0. Então, o primeiro passo é repetir as duas primeiras colunas. A partir daí, eu vou multiplicar. Bora pegar a diagonal principal. Começa com 2 lá de cima. Vou multiplicar esses três números aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. No caso, 30 positivo. Outra diagonal principal aqui. Também vou multiplicar. 1 vezes 1 vezes 1 dá o próprio 1 positivo. Tem mais uma diagonal aqui. 0 vezes menos 2 dá 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. Cuidado com isso aqui, tá? Quando vocês verem um 0 durante a multiplicação, vai ter que dar 0. Então, na ordem 3 por 3, vocês vão ter que fazer 3 multiplicações aqui na diagonal principal. Lembre que a da diagonal principal não muda de sinal. Se deu mais 30, vem 30 positivo. Se deu mais 1, vem mais 1 positivo. Se deu 0, não precisa colocar o 0. Pronto, já fiz a diagonal principal. Agora eu vou para a diagonal secundária. Lembre que aí que vocês têm que levantar o braço direito de vocês. Começando pelo número aqui de baixo. Vai pegar 1, 3 e 0. Quando eu multiplicar, dá 0. Outra diagonal secundária. Vai pegar o 0, 1 e o 2. Como tem um 0 multiplicando, também vai dar 0. Não esqueça, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. E tem mais uma diagonal secundária aqui, que vai pegar o 5, o menos 2 e 1. Bora multiplicar. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. Agora bora olhar para o sinal. Na multiplicação, positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo vai dar negativo. Por isso que deu menos 10.
Agora lembre que na diagonal secundária você vai inverter o sinal quando jogar para calcular o determinante, certo? Então o que acontece? 0 não muda de sinal, não precisa colocar, 0 também não precisa colocar, não muda de sinal. Só que o menos 10, quando eu jogar para cá, ele vem o quê? Mais 10. Era negativo, vem para cá positivo. Eu troco o sinal, eu pego o oposto dele. Se deu negativo, joga positivo. Se tivesse dado positivo, viria para cá negativo. Não esqueçam que sempre na diagonal secundária, o braço direito de vocês vai ter a troca de sinais. Pronto, já multipliquei todos os números da diagonal principal e diagonal secundária. Bora continuar o nosso determinante. Todo mundo aqui é positivo. Então o que é que eu faço? Junto todos os números e repete o mesmo sinal. Então 30 mais 1, 31. 1 mais 10, 41. Pronto. Calculei o determinante da ordem 3 por 3. Recapitulando, repete a primeira coluna, repete a segunda coluna. E depois sai multiplicando. Diagonal principal, diagonal secundária. Multiplica 3 vezes a diagonal principal, multiplica 3 vezes a diagonal secundária. Lembrando que na diagonal secundária o sinal vem trocado. Deu negativo, vem para cá, positivo. Ok? Mais um exemplo para treinar isso aqui. Está aqui mais um exemplo de determinante da ordem 3 por 3. O que é que eu faço primeiro? Repete a primeira coluna. Está aqui, menos 1, 3 e 1. Depois, repete a segunda coluna. 2, menos 2 e 2. Agora eu vou calcular as diagonais. Começando com a diagonal principal, vou pegar esses 3 números aqui, ó. Menos 1, menos 2 e 2. Não olhe para os sinais. Bora olhar para os números primeiro. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Agora bora olhar para os sinais. Regra da multiplicação. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo vai ficar negativo. Não esqueça, na regra da multiplicação, você vai usar muito sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, por que ficou negativo? Porque 2D tinha sinais iguais, fica positivo. Mas quando eu multiplicar por outro negativo, vai ficar negativo. Ok? Mais uma diagonal principal. Vou pegar o 2, 4 e 1. Todo mundo é positivo. Quando eu multiplicar, vai dar 8 positivo. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. Tá? Mais uma diagonal principal. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Todo mundo também era positivo. Então, coloca aqui o valor que eu encontrei na diagonal principal. Quem é? Menos 4, mais 8, mais 6. Não muda de sinal. Agora eu vou olhar para a diagonal secundária. Ela que eu tenho que tomar cuidado. Levantar o braço direito. Então, a primeira multiplicação eu vou pegar 1, menos 2 e 1. Isso aqui vai dar quanto? Menos 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Regra da multiplicação. Positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo, negativo. Ok? Próxima diagonal secundária. 2, 4, menos 1. Quando eu multiplicar todo mundo aqui, vai ter que dar menos 8. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. Regra dos sinais. Positivo com positivo, continua positivo. Positivo com negativo vai dar negativo. Isso na regra da multiplicação. Então, deu menos 8. Mais uma diagonal secundária. Vou pegar esses 3 elementos. Menos 2, 3 e 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Por que vai ficar negativo? Regra da multiplicação. Negativo com positivo, negativo. Negativo com positivo, negativo. Isso na regra da multiplicação. Lembrando que quando eu for jogar os elementos para minha conta, eu vou ter que trocar os sinais da diagonal secundária. Ou seja, se aqui deu menos 2, para cá ele vem o quê? Mais 2. Se aqui deu menos 8, aqui vem mais 8. Se lá deu menos 12, para cá vem mais 12. Então você troca o sinal na diagonal secundária. Você pega o oposto dele. Ok? Então cuidado com essa pegadinha quando for diagonal
secundária. Você não pode errar o sinal aqui e não pode esquecer que vem com o sinal contrário para cá. Ó. Negativo veio para cá, positivo. Negativo veio, positivo. Negativo veio, positivo. Isso sempre na diagonal secundária. Pronto, calculei as diagonais. Agora eu vou juntar os elementos. Vou procurar quantos tem negativo. Só tenho menos 4. Então repete logo ele aqui. Ó. O resto tudo é positivo. Então vou unir eles. Como são positivos, o que é que diz a regra? Não é a regra da multiplicação. Então o que é que eu faço? Somo todos os elementos e conservo o mesmo sinal. 8 mais 6, 14, mais 2, 16, 16 mais 8, 24, 24 mais 12 dá 36. Então ficou menos 4, só tinha ele negativo. E quando eu uni todos os positivos, deu mais 36. Sinais diferentes aqui, não é multiplicação. O que é que diz a regra? Diminui e repete o sinal do maior. 36 menos 4, 32. Quem era o maior? 36. Era positivo, então o resultado vai dar positivo. Se o maior fosse negativo, aqui daria negativo. Então, eu cheguei no determinante igual a 32. Então, isso aqui vocês precisam treinar muito. Determinante da ordem 2 por 2 e principalmente da ordem 3 por 3, que a gente usa muito na geometria analítica principalmente. Ok? Então, espero que você tenha entendido. Não esqueça que a diagonal principal é o braço esquerdo. Diagonal secundária é o braço direito, você levantando. Ok? Então, espero que você tenha entendido. Até a próxima dica com o professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.